Glória a Deus. Aleluia. Pode começar. Glória a Jesus. Deus é fiel. Que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, você é especial para Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você quem
Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. No coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ser pessoas quebrantadas. Aleluia. Glória a Deus. Que louvor tremendo, né? Você que acordou do outro lado hoje e já acordou vivendo um dia ruim, né? Aleluia. Você que está do outro lado assim, poxa, meu dia já começou ruim. Que dia de cão, né? Às vezes ele diz assim, né? Tem pessoa que diz, hoje meu dia já começou péssimo. Receba em nome do Senhor Jesus esse louvor, se alegra no Senhor, você é especial para o Senhor. Às vezes tem dias que nós nos acordamos pela manhã, nos sentindo a escória mesmo, nos sentindo rejeitados, né? Mediante a tanta luta, a tanta prova, mas este louvor está dizendo que você é especial, né? Você é especial para o Senhor. E às vezes nós dizemos, Senhor, mas se eu sou especial, por que tanta coisa está acontecendo? Né? Se eu sou especial, por que minha vida está assim? Por que está tudo assim? Por que esse caos? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Você não é a primeira pessoa a fazer essa pergunta, né? E não será também a última a se perguntar da seguinte maneira. Mesmo nós sendo especiais, às vezes nós passamos por algumas provações, né? Mas o mais importante é que Deus, ele é contigo, Deus, ele é na sua vida, os céus te amam, você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa escolhida do Senhor, escolhido do Senhor, escolhido com um propósito, meu amado. Você já se fez, talvez você que está do outro lado já tenha feito essa pergunta, para que eu nasci? Né? Para que eu vim ao mundo? Será se eu vim ao mundo para sofrer? Né? Tem pessoas que fazem essa pergunta e outras, acredite, fazem essa pergunta constantemente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você já parou para pensar que a sua vida é fruto de um propósito? Será que você já parou para pensar nessa manhã que Deus tem um propósito para a sua vida? Será se você já pensou por essa linha? Né? Porque às vezes a gente só pensa por esse outro lado. Nasci para sofrer, Deus me odeia, todo mundo me odeia, o que é que há de errado comigo, por que minha vida é assim? Você já parou para pensar que a sua vida é fruto de um propósito, que Deus tem algo tão grande na sua vida e é por isso que as coisas dão tão errado, né? É por isso que as coisas dão tão errado na sua vida, é porque Deus tem um propósito. Só que há um detalhe que vai fazer toda a diferença. É que quando as coisas começarem a dar certo, ninguém te para mais. Né? É que quando para essas pessoas que são nascidas com propósito, às vezes as coisas dão errado, por um período só dá errado, por anos só dá errado, e a gente acha que nós somos abandonados pelo céu, que Deus não nos ama, que Deus não nos vê, que nós estamos aqui por estar nessa terra. Só, amados, que quando nós entendemos que a nossa vida é fruto de propósito, e nós começamos a viver uma vida baseando-se nesse propósito, e quando as coisas começam a dar certo, ninguém nos para mais. Pode se levantar inferno, pode se levantar adversários, pode se levantar inveja, pode se levantar caluniadores, não vai conseguir te parar. Eu estava lembrando, enquanto eu ia pegar em casa a pregadora da manhã, juntamente com essa cantora maravilhosa, e eu ia lembrando de uma fala do salmista Davi. E o salmista Davi, ele disse assim, em algum dos salmos dele, que eu não me recordo agora, ele falou, Senhor, por que tem se multiplicado tanto os meus inimigos? Por que tem se multiplicado tanto os meus adversários, né? Você conhece essa palavra, né? Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, é o extremo do extremo, né? Que nós dizemos, Senhor, por que tem se levantado tanto os meus inimigos? Porque que é tanta coisa na minha vida? Mas eu aprendo com a história do salmista e eu aprendo com muitas outras histórias que quando começar a dar certo, ninguém vai te parar. Pode levantar o inferno todo, você vai prosperar. Pode levantar 10.000 da tua direita, né? E 1.000 do outro lado. Vão cair, vão tombar e vão cair um por um. Mas ninguém vai conseguir te parar. No nome de Jesus, você que está do outro lado aí, receba essa palavra.
em nome do Senhor, porque Deus, Ele é contigo. Você não entrou nessa live por acaso, você não está ouvindo em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Esse conteúdo não chegou na sua Foiu por acaso, né? Não foi entregue para você em vão. É porque Deus tem uma palavra para falar ao seu coração. E é com você mesmo que Deus quer falar, né? Eu quero estar convidando agora a nossa irmã Karine, né, para estar aqui comigo, dividir a bancada comigo, né? Louvado seja o nome do Senhor, essa mulher de Deus, a mãe dessa jovem, né? Quero começar parabenizando a nossa irmã Karine, essa mulher guerreira, porque a Bíblia diz o quê? Né? Pelo fruto, pela árvore conhece o fruto, né? E pelo fruto, ou algo assim, né? Conhece a árvore, né? Para a gente saber se a árvore é boa, primeiro tem que provar do fruto, né? Assim, a gente chupa a manga, ou chupou manga doce, essa mangueira é boa, né? Assim que a gente diz, ô mangueira boa. Por quê? Porque nós provamos do fruto primeiro. Então a gente já disse que a manga é muito boa, o pé de mangueira, ele é excelente, né? Então, louvou aqui conosco essa jovem maravilhosa, e eu conheço, tive o prazer de conhecer há alguns anos, né, essa família, e eu sei que a árvore é boa, né? Por isso que os frutos são excelentes, é porque a árvore tem feito um bom trabalho. Então, eu quero parabenizar a nossa irmã Karine, o irmão Rafael, que não está aqui, está ganjeando o pão, mas eu quero dar parabenizar a senhora, porque tem muitos pais falhando com os filhos, né? Em nossos dias, muitos pais têm sido permissivos demais, outros têm sido rígidos demais. Eu sei que aqueles que têm sido permissivos demais estão achando que estão fazendo melhor para os seus filhos. Esses que estão rígidos demais também na sua mente estão fazendo melhor para os filhos. E muitos têm falhado, né? Muitos têm falhado com a sua casa, com os seus filhos, mas eu louvo a Deus que a irmã é um exemplo, né? De mãe, tem sido um exemplo de mulher. Que Deus continue assim abençoando essa mulher de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Ela, juntamente com toda a casa, os filhos estão em casa assistindo, tá? A família toda está em casa acompanhando a nossa programação. Que o Espírito Santo abençoe poderosamente, ricamente, mulher, a sua vida, Amém. sua casa e a sua família, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir um pouco essa mulher, né? Vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar conosco, através desta mulher. Amém? Amém. Eu desejo nesse momento, né, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, que vai ouvir, né, depois, que vai ficar passando, né? Mas quem está nos ouvindo nesse momento, Deus está falando com você desde o início e comigo também. Porque o Senhor é maravilhoso. E aí, desde o momento que eu falei com o Senhor, pedi a direção a Ele, uma palavra, o Senhor já foi me confirmando, né? Porque o Senhor, Ele sempre nos confirma em todo o tempo. Ele dá sinal. E como a pastora veio falando sobre propósito, né? Eu peço que abra no livro de Gênesis 38. Uma leitura que eu descobri um pouco tempo, já li ele várias vezes, mas o Senhor é maravilhoso, Ele deixa para o momento certo, na hora certa, tudo Ele vai nos esclarecendo, assim que a gente vai lendo a Bíblia, né? Em 38, do 2 ao 6, que vem falando sobre... Vou começar do 2. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou e entrou a ela, e ela concebeu e teve filho, e chamou o seu nome de Er. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Aleluia. Essa história é muito linda, gente, porque vem falando sobre a genealogia, né? Genealogia de Cristo. Foi através daqui que começou a genealogia de Cristo, já de Abraão. E aí eu fui olhando e pensando e estudando como foi. Judá teve Onã e Selá, 3 filhos. E antigamente, nas leis de antigamente, Tamar casou com vamos para explicar direitinho. Tamar casou com e aí,
quando ele casou, ele fazia coisas maus aos olhos do Senhor. E aí ele acabou morrendo, né? O Senhor permitiu, ou tirou da vida, porque através dele existia um propósito. E o Tamar, a viúva de teria que casar, na lei do levirato, teria que casar com Onã. E aí, que é o segundo filho, só que o filho que Tamar tivesse seria da linhagem do irmão dele. E aí Tamar casou com Onã. Só que Onã fez coisas maus aos olhos do Senhor, fez o possível para não engravidar Tamar. E assim não se dava sucessão da linhagem onde viria Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que é que aconteceu? Onã também morreu. Tinha Selá, só que Selá ainda era novo, né? Ainda era novo. E Judá falou o quê? Tamar vai para a casa dos seus pais e assim que Selá crescer, né, será dado um Selá a você. Só que aí Selá cresceu e nada foi concluído. O que é que aconteceu? Judá perdeu a sua esposa e um dia ele foi para a terra dos cananeus, porque nesse momento Judá ele saiu da terra ao qual Deus tinha dado a ele e foi para a terra dos cananeus. E aí ele acabou que Tamar teve uma ideia. Vai me deixar, eu não vou ter linhagem nenhuma, eu não vou dar continuidade, eu vou ficar lá para trás. E Tamar tirou as vestes de viúva e vestiu as vestes normais e colocou um véu em sua cabeça. Nisso, Judá estava lá, o seu sogro, estava numa festa pagã, e aconteceu de Judá confundir ela com uma prostituta e chamou ela para ter uma noite. E uma noite com ela. Só que ele deu a ela os pertences por garantia para depois dar o dinheiro, né? Que era o selo, o cordão e o cajado. Nesse tempo, de cada um, o selo, o cordão e o cajado. E aí ele deu a ela e aconteceu. Com algum tempo depois, todo mundo começou a falar isso, eu estou falando na minha voz, na minha fala. Falar que Tamar estava grávida. E ele mandou chamar e seria executada, porque não poderia, ela era para ele era pertencente a Judá, ela não poderia engravidar. Só que aí ela fez com que chegasse até Judá os pertences dele e mostrou a ele que o filho que ela estava esperando era dele. E sim, ele reconheceu e ele disse que ela foi honesta e ela foi fiel, porque ele não foi para com ela que seria que ter entregado seu filho Selá. Na mente dele, na cabeça dele, ele ia perder mais um filho. Na mente dele, ele ia perder mais um filho, já tinha perdido 2, casado com Tamar, perderia o 3º. Ele não falou, mas no coração dele, já tinha pensado isso e tinha feito essa estratégia. Mas o Senhor conhece o meu coração e o seu coração. Então, o Senhor, assim, permitiu que Tamar tivesse essa ideia, né, para acontecer da linhagem ser concluída. E ela engravidou de 2 filhos, Pérez e Zerá. E Zerá foi nascendo primeiro, colocou a mãozinha, a parteira amarrou um cordãozinho vermelho na mão, só que aí ele voltou, Pérez acabou saindo e foi o primogênito, porque a promessa estava para a vida de Pérez. Foi através de Pérez que chegou a linhagem de Jesus Cristo, até Davi, foi passando até, enfim, é o Filho de Deus, né, na terra. E o que eu quero dizer? Que o propósito, o Senhor, ele nunca anula na sua vida, nem na minha vida. O que ele tem para concluir, ele conclui. Independente quem esteja. Mas ele vai concluir, ele tem um propósito na sua vida, vai se cumprir. Mas você tem que ser o quê? O que é que aconteceu com e Onã? Rebeldia e egoísmo. Não queria dividir a sua herança com o seu filho, porque ele sabia que seria dele. O filho de que viria a descendência de Jesus Cristo. E Onã não queria deixar para o irmão ter um filho com a esposa do irmão e não ser filho dele praticamente, ser filho da linhagem de Tudo isso uma briga por herança, né?
egoísmo e rebeldia. Não cumpriu, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Mas o propósito é que viria de Judá a linhagem de Jesus Cristo e veio, porque veio através de Pérez. Então eu digo, meu irmão e minha irmã, a todos que estão escutando nessa manhã, que o propósito que Deus tem na tua vida, na minha, vai se realizar. Mas não queira, de momento algum, tomar decisões que não seja conversada com o Senhor. Porque as decisões que você toma por si só, querendo na covardia, ou no egoísmo, ou na rebeldia, você vai sofrer. Você vai estar ali sofrendo. O Senhor vai estar te avisando. O Senhor não... Deus deixou de me amar. Não, nunca, nunca. Mas Ele te dá sinais. Ele diz que para a sua vida e para a minha vida tem algo a se concluir e vai concluir. Mas você tem que fazer a escolha, porque aí quando você não escolhe, você entra em mundos, em vida, em momentos, em situações difíceis, que depois você quer perguntar e quer culpar o Senhor. Mas o culpado não é o Senhor. As nossas escolhas contam muito, porque das nossas escolhas vêm as consequências. E eu fico olhando hoje na geração e vou entrando sobre o propósito, falando sobre as escolhas, tudo que a irmã vinha falando, sobre a nossa geração. Isso aqui vem falando, Judá, ele estava num lugar tranquilo e ele saiu. Ele estava em festas pagãs e o que é que aconteceu? Os filhos foram encaminhando. É através de nós, da nossa família, que nós vamos mostrando a nossos filhos, porque é a nossa geração que vai dando continuidade. Tem gente que diz, acontece isso comigo, é maldição de família. Não, a maldição você quebra. A maldição você quebra quando você toma a atitude correta, quando você diz que eu sirvo ao Senhor, quando você aceita que o propósito do Senhor para a sua vida vai ser cumprido, porque você vai obedecer. E é melhor obedecer do que sacrificar, do que sofrer. A obediência nos gera frutos bons. Quando você é obediente, o Senhor diz o quê? Honrar teu pai e tua mãe. Na obediência, a gente vive na obediência do Senhor. Claro que vai ter momentos difíceis, tem momentos difíceis na nossa vida toda. Na fase de criança, como a gente diz, na fase de criança é aquela parte da inocência, quando a gente tem que ser como criança. Por que temos que ser como criança? Nessa parte, a inocência. Porque a criança, ela briga, ela discute, daqui a pouco ela já se resolveu. Os adultos é mais difíceis, né? Muitas vezes briga, leva aquilo muito para o coração, né? Guarda o ódio no coração ao invés de o amor e sai, deixa eu lhe dizer, e sai trazendo, sabe o quê? Ódio, raiva, tudo. E aí eu fico dizendo, eu sempre falo a meus filhos e as minhas irmãs com quem eu converso, que se parar para pensar, quando você sente ódio, quando você sente raiva, o seu irmão, nem ninguém está sentindo o que você sente por ele, não. Quem está sentindo é você. Só você está sentindo, só você está dando a raiz para o mal entrar e se fortalecer dentro de você. Então, é nós que fazemos isso. Essa descendência, o propósito que Deus tem para a sua vida e para a minha, vai sim se concluir, está se concluindo para a vida de muitos, vai se concluir para a vida também de muitos. E o maior propósito que Deus tem para a nossa vida é a salvação. Eu vim falar hoje pela manhã que a salvação é o nosso maior propósito. É nós estarmos um dia todos reunidos, sem dores, sem lutas, sem guerras, na presença do Pai e com o Pai. Então, minha irmã, eu vim falando em Gênesis, trazendo isso para vocês. Quem está aí com egoísmo, quem está com orgulho, quem está com mágoa, quem está com raiva, quem está com ódio, nesse momento, pare, feche os olhos, faça uma reflexão da sua vida. Independente que você esteja certo ou errado, o Senhor sabe, conhece o teu coração. Largue esse sentimento, porque esses sentimentos, eles simplesmente não vão envenenar quem você está sentindo, mas é sim a você. A primeira destruição começará por você e depois por sua casa. E aí, quando você começa a tirar esses males, arrancar como Eva daninhas que está querendo ficar lá, você começa a dar lugar ao amor. E quando você ama,
ele transborda na sua fala, no seu agir, no seu pensar, e não precisa nem você estar falando. O amor é quando você ama a todos, ao irmão, não só a gente falamos ao irmão, mas a todos. Ah, é fácil falar em amor? É fácil falar em amor. É difícil amar, mas não é impossível. Você parar para pensar que todas as vezes que apontamos um erro de um irmão, nós também já fizemos. E Deus nos perdoa, tanto a mim quanto a você que está escutando essa manhã. Então, perdoe aqueles ao qual você tem um sentimento de raiva, de mágoa, e venha trazendo a paz para o seu coração. Porque você vai precisar estar no reino, e no reino precisamos ir de vestes limpas. E a sua família também precisa dar continuidade. E você vai continuar como? Com o seu exemplo, com a palavra do Senhor, sendo todos os dias plantado, todos os dias regado, todos os dias conversado, geração jovens e adolescente. Vocês que estão iniciando uma fase que é muito complicada, os adolescentes, é tudo tão intenso, tudo tão forte. É uma formiguinha, eu digo a meus filhos, uma formiguinha virou uma tanajura, fica tão grande. Eu digo a vocês, adolescentes, está difícil dentro de casa, aos jovens, isso é uma fase e vai passar. Porque quem é maior, o Deus do impossível está com você. E não aceite ser destruído por ninguém. Tenha sua identidade de Cristo. Era isso que eu estava tentando lembrar que a pastora Eliana falou. A sua identidade não pode ser uma identidade forjada ou firmada na mídia, em quem você está vendo. A sua identidade, primeira identidade sua, tem que ser a identidade de filho de Deus, a do cristão. E depois forme a sua identidade. Qual a sua identidade? É você, os seus gostos, é o que você gosta, mas que estejam tudo diante do Senhor. Tudo diante do Senhor. Então, essa identidade é fundamental para os jovens e adolescentes. Nós adultos já, né? Nós já chegamos à identidade já está nos 70% formado, para um já está já no 90%, mas para os adolescentes é muito complicado para eles. E é nesse momento que o diabo ele usa outros que estão com suas vidas, inimigo, usa outros para oferecer, para te tirar, porque nesse momento você está tudo intenso, que uma briga, uma reclamação da sua mãe, uma reclamação do seu pai, é algo que vai como se fosse destruir você, mas não vai não. Muitos conselhos dos nossos pais são para nos mostrar e nos alicerçar para o nosso futuro. E eu lhe digo porque eu tive uma família a qual a minha mãe sempre amou ser família. Minha mãe e meu pai ser família, reunido, unido. E para isso eu trouxe para minha casa. Por quê? Porque eu aprendi também na minha casa. Mas se você também não tem, eu vou lhe dizer que você tem o maior, porque o maior também eu aprendi desde criança, Deus. Aleluia. Você tem Deus. Ah, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, mas você tem o maior. Quem te criou, quem permitiu que você viesse e tem um propósito para a sua vida. Hoje de manhã, olhe para você. Se você chegou até aqui, é porque Deus quer algo que você faça no reino. Você é disponível para Deus, você não é disponível para o mundo. Você está no mundo, mas você não pertence a este mundo. Você é de Cristo, você é de Deus. Você é amado. Se permita sentir o amor de Deus, que eu lhe digo que você não se sentirá mais vazio, nem procurará em outro lugar ser reconhecido ou amado, porque o Senhor já reconhece você, já te ama desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Então, hoje pela manhã eu venha trazer essa palavra porque eu sou amada por Deus. E isso para mim já é o bastante, né? Porque os maiores presentes, milagre, Ele me deu, meus filhos, minha família. Mas Ele também pode te dar o que você está pedindo. Assim, seja obediente, porque o Senhor, Ele nos ama, mas Ele não gosta de filho mimado. Aquele que quer que a gente dê, impondo a sua vontade. É a vontade do Pai. Os pais, quando querem educar um filho, diz, né?
para a escola, precisa ir para a escola, você precisa fazer isso para quando você crescer, meu filho. O Senhor também diz isso para você e para mim, todos os dias. Você precisa, meu filho, você precisa fazer isso, você precisa obedecer, porque eu não dou bênção a desobediente. A desobediência não vem do Senhor. Se vocês olhar a Bíblia, todos aqueles que obedeceram ao Senhor tiveram grandes bênçãos sobre sua vida. Aleluia, Jesus. Porque a obediência mostra que você é dependente dele. Glória a Então, Deus. que nós possamos viver o propósito de Deus debaixo da obediência e da dependência do Senhor. Aleluia. Eu agradeço estar essa manhã com vocês, né? Que é uma bênção. Começar o dia já falando da palavra de Glória a Deus, Deus, né? isso. Sentindo a presença de Deus, que aqui eu estou sentindo já a presença do Glória Senhor, a Deus. desde o momento que cheguei, na recepção, as pessoas que estão aqui são bênção de Deus. Então, a que Deus. possamos, né, dar continuidade nosso dia, falando do Senhor e vivendo, e Glória a agradecendo Deus. pelo novo dia que Ele nos permitiu estar aqui. Amém. Glória a Deus. É isso aí, amados. Louvado seja Deus. Mais uma manhã na presença do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Karine, né? Mulher abençoada. Louvado seja Deus. E trouxe uma palavra forte para aqueles que estavam atentos, né? Receberam aí da parte do Senhor. Louvado seja Deus, porque realmente a palavra é muito forte, né? Nós vamos orar, Karine. Louvado seja Deus. Vamos orar por aqueles que estão em casa nesse momento, né? Louvado seja Deus. Eu costumo dizer porque eu cresci em um ambiente que quase sempre eu ouvia alguém dizer assim, que o dia já começou ruim, né? Eu ouvia muito isso. Graças a Deus eu não uso essa fala, porque os meus dias já começam bênção, já começam bem na presença do Senhor, mas na minha infância eu ouvia muitos adultos daquela época falar isso, que o dia já começou ruim, que o dia já começou péssimo, né? E eu sei que há muitas pessoas ainda que começam o dia assim ainda, já começam o dia murmurando, já começam o dia reclamando de tudo, ou já começam o dia se lamentando por causa da luta. Mas a palavra do Senhor nos ensina que Deus tem o melhor para a sua casa, que Deus tem o melhor para a sua vida, que Deus tem o melhor para você, que a luta presente é passageira, louvado seja Deus. Então nós vamos orar, estou aqui com a nossa irmã Karine, nós vamos orar. Eu quero orar nesse momento, colocando a sua vida na mão do Senhor. Não sei por qual motivo você já começou o dia reclamando, né? Eu não sei o que te levou a dizer que o dia já começou ruim. Eu não sei, talvez seja a enfermidade, o desemprego, talvez seja, louvado seja Deus, as guerras espirituais internas, problemas que você não divide com ninguém, só você e Deus. Isso tem gerado uma bola de neve, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida juntamente com a irmã Karine. Nós vamos sim ministrar sobre a tua vida aonde você estiver, porque Deus, ele é Deus de perto e também é Deus de longe. Aonde eu não posso ir, o meu Deus, ele pode. Aonde eu não posso chegar, o Espírito Santo, ele vai nessa manhã, quebrando algemas, sim, no nome do Senhor, e declarando liberdade, libertação dentro do teu lar para a glória e honra do nome do Senhor. Talvez já começou o dia reclamando de tantas dores, reclamando de enfermidade, dores que não passam, problemas